Então, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa nona aula de capacitação do AutoCAD. Hoje vamos ver os comandos básicos, a parte 2, comandos de modificação. Então, pessoal, esses são os tópicos que nós vamos trabalhar nessa aula. Primeiro vamos ver a parte de mover, copiar, colar, desfazer, refazer, escalar e rotacionar. Então, dando uma breve introdução dos comandos de modificação, o que são de fato esses comandos? São ferramentas utilizadas para alterar objetos existentes no desenho. Então, para que de fato utilizar? Ele vai facilitar as configurações, reposicionar os nossos elementos, também fazer alterações sem recriar objetos. Então, pessoal, no primeiro comando, o comando de mover, para cada comando vamos ter um atalho onde nós vamos digitar no teclado, clicar, Enter. Nós vamos selecionar o objeto e realizar de fato esse comando. No caso de mover, nós vamos mover objetos selecionados para outra posição, seja qual for a sua aplicação. Então, o atalho desse comando é a letra M, onde nós vamos também ter o comando copiar, onde os atalhos são CO ou CP, onde ele vai criar uma cópia de objetos que são selecionados. Temos também a parte de colar. O copiar e o colar estão ali andando de mãos dadas, né? Então, o copiar ele vai de fato copiar o objeto e o colar ele vai inserir essa cópia que a gente fez no local onde a gente escolhe para ser a área de transferência, né? Então, basicamente, temos aqueles comandos básicos que nós já utilizamos em outros softwares, como Ctrl+C para copiar e Ctrl+V para colar. Além de utilizar os atalhos ou simplesmente ir clicar no software para realizar esses comandos. Temos também o comando de desfazer, onde nós vamos reverter a última ação, ou seja, eu estava com um elemento, uma tomada específica, eu acabei apagando, só que me arrependi, não era para ter apagado. Basta eu clicar Ctrl Z, que esse comando ele reverte, ou seja, ele vai reverter a minha última ação. Já o caso de restaurar, o que é que vai acontecer? Eu fiz uma ação que eu não queria fazer, como apagar algum elemento, eu reverti essa ação, ou seja, eu desfiz, né, clicando no Ctrl Z, porém eu percebi que não, era realmente para eu ter apagado. Então tem como eu restaurar a minha ação desfeita, que seria o atalho Ctrl Y. Temos também a parte de escalar, onde nós vamos aumentar ou reduzir o tamanho, né, do objeto, isso de forma proporcional, o atalho SC, e temos também o rotacionar, onde nós vamos girar objetos ao redor de um ponto, o atalho RO. Mostrando aqui novamente para ficar fixado, né, para vocês o que é que nós vamos fazer aqui de fato. Vamos primeiro utilizar o comando de mover. Eu botei aqui, pessoal, um exemplo de uma planta, né? Alguns elementos como tomadas, luminárias, interruptores, para que a gente vá utilizando esse próprio exemplo para compreender. Então, para utilizar o comando de mover, nós podemos selecionar o objeto, escrever MO de mover, né? Dar Enter, pegar um ponto de referência e trazer para o local que eu desejo. Por exemplo, nesse caso aqui eu quero trazer para cá. Então, acabei movendo, então, ou seja, o elemento que estava aqui eu trouxe para cá. Temos também, pessoal, o comando de copiar, onde nós podemos copiar algum elemento, selecionando ele, clicando CO, ou vir aqui na parte de modificar em padrão, pegar um ponto de referência e realmente copiar. Então, posso vir aqui e fazer várias cópias. É interessante, pessoal, nessa parte de copiar e mover, que a gente queira que o elemento fique um do lado do outro de forma exata, nós podemos vir aqui e ativar o ortogonal, clicar aqui no elemento, copiar e fazer a cópia de forma ortogonal. Ou seja, ele segue uma linha, né? Então ele segue um padrão, tanto horizontal quanto vertical. É muito usual também. Temos também, pessoal, o comando de colar, que basicamente foi o que eu já fiz, né? Eles andam de mãos dadas, a gente acaba fazendo os dois sem perceber. Então aqui eu copiei e aqui eu colei, né? Cliquei no meu ponto de referência. Temos o comando de desfazer e refazer. Vamos lá, pessoal. O que seria o desfazer? Vamos supor, eu estou com minha luminária aqui, tá? E eu quero apagar essa luminária. Eu vim aqui e deletei. Só que na verdade eu me arrependi. Não era para ter deletado. Então eu tenho que desfazer esse comando que eu acabei de fazer. Então o que é que eu faço? Ctrl Z. Fiz Ctrl Z,
ou seja, a minha luminária aqui que eu tinha apagado, ele retorna para o local que deveria, né? Eu tenho aqui a minha luminária. Eu cliquei nela e eu apaguei. Mas na verdade eu me arrependi, certo? Então eu desfiz, Ctrl Z. Só que quando eu parei para analisar, não, de fato eu tinha que realmente ter apagado ela. Então como é que eu faço? Basta eu botar Ctrl Y, que de fato aquela ação que eu fiz eu vou refazer. Aquela ação que eu desfiz eu vou de fato refazer agora. Temos também como comando a parte de escalar. Vamos mostrar aqui como é que funciona. Como eu falei, pessoal, ela vai escalar de forma proporcional. Então, eu basta selecionar aqui o elemento, escrever, né? Escala, ou escalar, ou vir aqui no símbolozinho de escalar, dar um Enter. Vou pegar um ponto como referência e eu vou escalar. E a gente pode perceber que ele está escalando de forma proporcional, tá? Temos também, pessoal, o comando de rotacional, que é muito usual. Por exemplo, pessoal, deixa eu apagar aqui para deixar um pouco mais limpo. Por exemplo, eu tenho essa tomada aqui, essa tomada média, vocês vão entender ao longo que vocês forem utilizando, já direcionado para a parte dialética mesmo, né? Então, isso aqui é uma tomada média. Eu quero essa mesma tomada média, só que eu quero que ela fique nesse lado aqui. Vamos lá. Se eu simplesmente copiar essa tomada e trazer para cá, a gente vai perceber que ela não vai vir na posição que ela deveria estar de fato, né? Direcionada para a esquerda. Então, o que é que eu posso fazer antes, pessoal? Eu posso vir aqui, copiar essa tomada, que é a que eu quero usar como referência. Vou deixar aqui do lado para a gente fazer essa alteração. Eu tenho que rotacionar ela 90 graus, não é isso? Então, eu vou clicar aqui, tá? Vou clicar aqui em rotacionar esse símbolo, ou escrever RO, como foi representado para vocês. Rocket. Então, daqui eu posso escolher o meu ponto base, ou seja, eu quero relacionar a partir daqui, e eu posso escolher a minha angulação, ou simplesmente utilizando o ortogonal aqui, eu posso mover ele sempre 90 graus. Então, como eu quero sempre para o lado esquerdo, né, nesse caso aqui, eu vou clicar em rotacionar, o próprio mouse ele vai direcionando, eu clico aqui e ele já rotaciona como deveria ser. Então, agora eu venho aqui mover, e posiciono onde eu queria desde o início. Então, pessoal, é basicamente isso. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula de capacitação do AutoCAD. Nós podemos compreender os comandos básicos como comandos de modificação, mover, copiar, rotacionar,